No coração das florestas densas do Sudeste Asiático, uma guerra brutal deixou cicatrizes que transcendem o tempo. Entre emboscadas e tiroteios, um inimigo silencioso esperado, armadilhas mortais meticulosamente planejadas para causar terror, dor e morte. Simples em sua construção, mas devastadoras em seus efeitos, essas engenhocas simbolizam a resistência de um povo contido. As armadilhas não eram apenas armas físicas, mas psicológicas. Cada passo dado por soldados aliados era um risco, cada folha, um possível disfarce para a morte. Essas táticas engenhosas e brutais, criadas pelos Vietcongs, transformaram a selva vietnamita em um campo minado de incertezas. Neste vídeo, exploraremos o impacto dessas armadilhas em 3 dimensões: os tipos de armadilha, a psicologia por trás delas e o legado sombrio das armadilhas que persiste até hoje. Vamos desvendar como o medo, a criatividade e a sobrevivência se entrelaçaram, transformando a Guerra do Vietnã em um dos conflitos mais marcantes da história. Prepare-se para uma jornada ao lado mais sombrio da guerra, onde a selva se tornou o inimigo e a luta pela sobrevivência revelou a riqueza da engenhosidade humana. O Vietnã, durante os anos de guerra, era um território que testava os limites da sobrevivência e da estratégia militar. Para as forças americanas, que estavam confiantes em sua superioridade tecnológica e no poder de fogo esmagador, o país revelou-se um campo minado literal e figurativo. A densa vegetação de florestas tropicais, as condições climáticas extremas e o terreno acidentado compunham um cenário hostil que dificultava o deslocamento, a comunicação e a manutenção de suprimentos. Contudo, o verdadeiro desafio não estava apenas na geografia. Ele residia na astúcia e resiliência dos norte-vietnamitas e dos Vietcongs, que empregaram táticas de guerrilha com maestria para transformar as desvantagens. Diferentemente das forças americanas, que confiavam em helicópteros, bombardeios aéreos e armamento avançado, os combatentes locais baseavam-se na furtividade, na inteligência do terreno e no uso de estratégias engenhosas para equilibrar o confronto desigual. Uma das armas mais eficazes na luta era invisível até ser tarde demais: as armadilhas mortais. Espalhadas estrategicamente por trilhas, florestas e até mesmo vilarejos aparentemente tranquilos, essas engenhocas transformavam cada passo das tropas americanas em um ato de incerteza e medo. Essas armadilhas eram simples, mas devastadoramente eficazes. Entre elas, destacavam-se os buracos camuflados conhecidos como Punji Pits. Cobertos com folhagens ou esteiras de bambu, escondiam estacas de madeira afiadas ou pedaços de metal enferrujados. Outras armadilhas, como as Bão. Essas armadilhas não causaram apenas danos físicos. Elas tinham um impacto psicológico profundo. Os soldados americanos, mesmo os mais bem treinados, viam-se constantemente em estado de alerta, desgastados pela paranoia de que o próximo passo poderia ser o último. O medo e o estresse minavam a moral e a coesão das tropas, que muitas vezes se sentiam impotentes diante de um inimigo que parecia estar em todos os lugares e ao mesmo tempo em nenhum. O sucesso dessa parceria foi, em grande parte, fruto do conhecimento íntimo que os norte-vietnamitas e Vietcongs tinham do terreno. Eles utilizaram túneis ocultos para se movimentarem sem serem detectados, escondendo suprimentos e organizando o ataque surpresa. Esses túneis, alguns deles complexos o suficiente para abrigar hospitais, arsenais e dormitórios, eram uma extensão das armadilhas na superfície, simbolizando o ambiente de guerra total que os americanos enfrentavam. A guerra no Vietnã não foi vencida por tanques ou aviões, mas pela inteligência adaptativa e pela resistência incansável de um povo que transformou o próprio território em uma arma. Cada armadilha era uma mensagem de que o combate não se limitava às batalhas convencionais. No campo minado do Vietnã, os passos incertos dos americanos eram uma metáfora para a luta mais ampla. Uma guerra onde a vitória não estava garantida, mesmo para um pote maior.
Tipos de armadilhas mortais. Durante a Guerra do Vietnã, a criatividade e o profundo conhecimento do território por parte dos Vietcongs transformaram as florestas em verdadeiros campos de morte. Suas armadilhas, engenhosas e aterrorizantes, eram tão eficientes em causar danos físicos quanto em desmoralizar as tropas inimigas. Veja como essas estratégias foram projetadas para maximizar o impacto em um cenário de guerra brutal. Pongis, estacas de bambu. A simplicidade mortal dos Pongis Sticks exemplifica o que os Vietcongs eram capazes de fazer com recursos limitados. Essas estacas de bambu afiadas eram enterradas em buracos camuflados, geralmente cobertas com folhas e galhos que se confundiam com o solo da floresta. O perigo de caminhar por terrenos desconhecidos tornou-se ainda mais cruel com o toque macabro dos combatentes. As pontas das estacas eram mergulhadas em fezes humanas, veneno ou substâncias contaminadas. Essa prática garantiu que, mesmo que o ferimento inicial não fosse fatal, a infecção resultante poderia ser. Soldados que caíram nesses buracos não apenas sofriam de dor excruciante, mas também enfrentaram a terrível perspectiva de amputação ou morte lenta. 2. Armadilha de balanço com estacas. Se os Pongis eram uma ameaça oculta, as armadilhas de balanço eram uma execução direta de horror. Caminhando por uma trilha aparentemente segura, o soldado poderia acionar sem perceber um mecanismo rudimentar, mas eficiente, que liberava uma estrutura pesada, coberta de estacas pontiagudas, balançando em alta velocidade contra ele. Essas armadilhas eram posicionadas estrategicamente, muitas vezes em áreas onde a vegetação densa dificultava a visão e o movimento. O golpe foi rápido e muitas vezes fatal, projetado para não dar chances de acontecer. Essa armadilha criou um efeito psicológico devastador, onde cada passo se tornava uma roleta russa em meio ao terreno hostil. 3. Armadilhas explosivas. Os Vietcongs eram mestres em reaproveitar o material do inimigo. Munições não detonadas, restos de bombas e explosivos encontrados no campo de batalha foram reciclados e transformados em dispositivos mortais. Esses artistas improvisados eram camuflados em locais inusitados, brinquedos abandonados, caixas de suprimentos ou até mesmo dentro de corpos d'água. A imprevisibilidade dessas armadilhas gerava um estado constante de alerta e paranoia entre os soldados. Além do impacto físico devastador das explosões, havia o impacto psicológico. O inimigo parecia estar em todos os lugares, utilizando qualquer objeto como uma arma potencial. 4. Tigre Tatu. Inspiradas pela natureza e pela cultura local, as armadilhas de tigre eram buracos cavados no chão, cobertos por uma fina camada de folhas e galhos. Dentro desses buracos, estacas afiadas aguardavam as vítimas. Ao pisar no local errado, o soldado caiu no buraco, ficando preso e ferido gravemente. Essas armadilhas eram particularmente eficazes em áreas de difícil acesso, onde a retirada do ferido tornava-se um desafio logístico. Além disso, a vulnerabilidade do soldado preso transformava-o em um alvo fácil para ataques adicionais. Essas armadilhas não só causavam danos físicos, mas também geravam medo constante de onde seria o próximo passo fatal. 5. Armadilhas para veículos. Os Vietcongs não limitavam sua criatividade aos soldados a pé. Sabendo da dependência das forças americanas de veículos para transporte de suprimentos e tropas, eles desenvolveram armadilhas específicas para tanques e caminhões. As estradas eram minadas com buracos necessários com espinhos de metal ou explosivos enterrados. Esses dispositivos eram disfarçados com solo ou vegetação, explodindo ao menor impacto. Uma explosão bem-sucedida não apenas paralisou a logística do inimigo, mas também criou caos e medo entre os motoristas e equipes de apoio. Cada estrada se tornava uma ameaça em potencial, onde o caminho era uma aposta arriscada. Essas armadilhas, embora rudimentares em sua concepção, demonstram como a estratégia e o conhecimento local mudam a balança em um conflito assimétrico. O terror psicológico e a eficiência mortal dessas táticas foram fundamentais para a resistência dos Vietcongs, provando que mesmo o exército mais bem equipado pode ser desafiado por mentes engenhosas.
No campo de batalha, o inimigo mais poderoso nem sempre é visível. Durante a Guerra do Vietnã, os Vietcongs adquiriram como armadilhas não apenas como armas físicas, mas como ferramentas psicológicas de guerra, moldando a mente de seus oponentes. Mas o campo de batalha é invisível. Ao colocar armadilhas em locais imprevisíveis e camuflá-las habilmente no ambiente, os Vietcongs transformaram a selva em uma armadilha viva. Cada passo dado por um soldado americano era uma aposta, e o som de um galho quebrando sob o pé poderia ser o prelúdio de uma explosão ou um buraco traiçoeiro. Caminhar não era mais apenas um meio de locomoção, era um ato de, a semente da paranoia. A imprevisibilidade das armadilhas era seu elemento mais devastador. Qualquer objeto poderia esconder a morte, uma caixa abandonada na trilha, um brinquedo aparentemente inofensivo, uma poça d'água reluzente. Os Vietcong sabiam que a dúvida era uma arma tão afiada quanto as estacas de bambu. Soldados começaram a desconfiar de tudo e de todos, incluindo seus próprios companheiros, temendo que qualquer movimento pudesse desencadear o próximo desastre. Essa paranoia criou divisões sutis dentro das tropas. A coesão, fundamental para o sucesso de qualquer grupo em combate, começava a se deteriorar. A suspeita pairava sobre cada decisão. Devemos atravessar esse rio? Podemos confiar nessa trilha? O medo do desconhecido era tão paralisante que, muitas vezes, os soldados hesitavam em avançar, ou que davam aos Vietcongs uma vantagem estratégica crucial. O medo como arma. O medo não era apenas um subproduto das armadilhas. Ele era o objetivo principal. Os Vietcongs entenderam que a guerra não se ganha apenas com números ou força brutal, mas também pela manipulação da mente do inimigo. As armadilhas foram projetadas para serem viscerais e chocantes. A visão de uma camarada caindo em um buraco cheio de estacas ou sendo atingida por uma armadilha de balanço deixou uma marca indelével nos que sobreviviam. O impacto psicológico se estende além do campo de batalha. O relato de um soldado que testemunhou ou sobreviveu a uma dessas armadilhas repercutidas entre as tropas, alimentando histórias de terror que amplificavam o medo. Cada novo destaque que chega já carregava em si as emoções da ansiedade, mesmo antes de pisar na selva. A drenagem do moral, a combinação de desgaste físico, tensão emocional e medo constante tinham um efeito corrosivo no moral das tropas. Soldados que iniciaram a guerra com determinação e confiança frequentemente terminaram exaustos, apáticos e desesperançosos. O simples ato de marchar por um terreno desconhecido era uma tortura mental, onde a cada passo a mente imaginava o pior. Esse estado mental também afetou as decisões estratégicas dos comandantes. Planejar avanços ou incursões em território inimigo tornava-se um jogo de adivinhação. As operações foram mais lentas, menos eficazes e, muitas vezes, foram completamente abandonadas por conta do impacto psicológico das armadilhas. A selva como aliada. Os Vietcongs adquiriram o ambiente como extensão de sua estratégia psicológica. A selva densa, com seus jardins fechados, filhos desconhecidos e visibilidade limitada, já era por si só intimidadora para os soldados americanos, que muitas vezes eram estrangeiros feitos desse tipo de terreno. As armadilhas potencializavam essa sensação de alienação, transformando a natureza em uma inimiga silenciosa. Cada folha movida pelo vento, cada galho quebrado pelo próprio pé, era uma lembrança de que a selva não era neutra. Ela estava viva, conspirando contra eles, escondendo a morte em seus excessos. A floresta se tornou um labirinto, onde o inimigo parecia estar em todos os lugares e em lugar nenhum ao mesmo tempo. Legado do medo. As armadilhas Vietcongs foram mais do que ferramentas de guerra. Foram símbolos de resistência e estratégias de sobrevivência em um conflito assimétrico. Embora a guerra tenha ocorrido há décadas, o impacto psicológico perdura nos relatos dos veteranos e na história militar. Eles são um lembrete de que, na guerra, a mente é tão vulnerável quanto ao corpo, e o medo pode ser tão mortal quanto a qualquer arma.
A Guerra do Vietnã terminou oficialmente em 1975, mas suas cicatrizes permaneceram tanto nas pessoas que viveram aquele período quanto na própria paisagem do Sudeste Asiático. Entre as marcas deixadas pelo conflito, as armadilhas mortais criadas pelos Vietcongues continuam a ser um lembrete tangível da engenhosidade cruel empregada em uma guerra de sobrevivência. Porém, décadas após o fim do combate, essas armadilhas ainda causam erros, tornando-se um legado sombrio que transcende gerações e desafia esforços de treinamento. A persistência da ameaça. Muitas das armadilhas montadas pelos Vietcongues durante o conflito foram deixadas para trás, enterradas nas florestas ou escondidas em áreas remotas, e continuam a ser uma ameaça para as comunidades locais. Estacas afiadas enterradas em buracos, explosivos improvisados camuflados e mecanismos de gatilho acionados por pressão mantida ativa, esperando por vítimas desavisadas. Embora tenham sido originalmente destinadas a repelir soldados americanos e aliados, essas armadilhas agora representam um risco significativo para civis que vivem ou trabalham nessas áreas. Agricultores, lenhadores e crianças que brincam nas matas muitas vezes são surpreendidos por dispositivos escondidos há décadas. Em muitos casos, a falta de registros precisos sobre a localização dessas armadilhas dificulta os esforços de desativação, tornando o terreno uma armadilha contínua. O impacto humanitário. O impacto humano desse legado é devastador. Civis que caem nessas armadilhas frequentemente sofrem danos graves ou fatais. Uma simples caminhada pela floresta pode terminar em tragédia, e a vida de uma pessoa pode ser alterada para sempre por um único passo em falso. Para as comunidades locais, essas armadilhas perpetuam o trauma da guerra, dificultando a reconciliação com o passado e as dependências de suas vidas. Além das perdas físicas, o impacto psicológico também é profundo. Para muitas pessoas, a selva, que deveria ser uma fonte de sustento e abrigo, tornou-se um símbolo de medo e desconfiança. A presença contínua dessas armadilhas lembra constantemente os horrores da guerra, impedindo que as comunidades afetadas se afastem completamente de seu passado doloroso. Esforços de desativação e restauração. Desde o fim do conflito, organizações internacionais, governos e ONGs têm trabalhado incansavelmente para localizar e desativar essas armadilhas remanescentes. Equipes de desminagem utilizam equipamentos avançados, como detectores de metais e sensores de pressão, para encontrar dispositivos enterrados. No entanto, a tarefa é monumental. As florestas densas, o clima imprevisível e a natureza rudimentar de muitas das armadilhas tornam a busca lenta e perigosa. Além disso, a falta de recursos financeiros e técnicos em algumas regiões dificulta a implementação de esforços mais amplos. Muitas vezes, as comunidades locais acabam convivendo com o perigo, pois a prioridade de limpeza é dada a áreas de maior densidade populacional ou importância econômica. O legado histórico e cultural. As armadilhas também fizeram parte do legado histórico e cultural do Vietnã. Museus de guerra e passeios históricos na região exibem réplicas e recriações de algumas dessas armadilhas, permitindo que os visitantes entendam a engenhosidade e a brutalidade das táticas de guerrilha empregadas pelos Vietcongues. Esses locais servem tanto como memoriais das vítimas quanto como lembretes do custo humano e ambiental do conflito. Por outro lado, esta exposição cultural também gera debates sobre como lidar com o passado traumático. Enquanto algumas pessoas veem essas exibições como uma forma de preservar a memória e aprender com os erros do passado, outras acreditam que elas perpetuam o trauma e glorificam uma forma brutal de resistência. A lição do passado. O legado das armadilhas do Vietnã é mais do que uma questão de perigo físico. É uma lição sobre os impactos do longo prazo da guerra. Ele ressalta como as estratégias de sobrevivência de um povo podem ter consequências que ultrapassam gerações, afetando não apenas os combatentes, mas também os inocentes. Cada ferimento causado por uma armadilha remanescente é um lembrete doloroso de que os efeitos da guerra não terminam com o cessar das hostilidades. Além disso, essas armadilhas destacam a necessidade de esforços globais para lidar com os legados deixados por conflitos, incluindo a desminagem,
o suporte às vítimas e o investimento em educação e treinamento. A história do Vietnã mostra que as cicatrizes da guerra não se limitam aos campos de batalha, mas se estendem para as comunidades e os ecossistemas, exigindo soluções rigorosas e compassivas. Um futuro cauteloso. Enquanto muitas das armadilhas do passado ainda permanecem, há esperança de que, com tempo e esforço, o Vietnã possa finalmente se libertar desse fardo. As histórias das armadilhas Vietcongues continuarão a ser contadas, mas, com sorte, serão apenas isso, histórias. Até lá, o mundo deve se lembrar de que o verdadeiro legado da guerra não está nas vitórias ou derrotas militares, mas nas vidas que ela transforma para sempre. As armadilhas usadas na Guerra do Vietnã são um exemplo sombrio de como a engenhosidade humana pode ser usada para a destruição. Que lições podemos aprender com esse capítulo da história? Deixe seu comentário abaixo e não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdos como este.